Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário. Aqui é a casa da treta e a treta não sai daqui. A gente até tenta, mas a treta bate na porta, né? Eu sou a Moira Bianchi, comigo a Vânia Nunes. O Sincericídio é aquele lugar do boleto free. Parece que a gente está começando a ver a justiça ser feita. Vamos discutir, né? Perguntar o que você acha. Aqui embaixo você vai encontrar o nosso disclaimer, onde a gente te fala que a gente dá nossa opinião para coisas públicas e pede a sua opinião. Você vai encontrar também o link de um glossário que a gente fez dos termos e deboches que a gente mais usa e uma playlist chamada Teoria Escandalosa, que hoje vai ser muito útil. Se você ainda não viu, a gente sugere que você veja. Além disso, tem milhões de outros links. Tem os links dos meus livros, tem os links das nossas outras redes sociais e das nossas lojinhas no Shopee e no Collab 55. Então, o papo é o seguinte. A gente, pelo menos, não estava esperando mais um documentário. Eu não sei se alguém já sabia que ia sair, mas o Richard Eden, que é um comentarista que faz aquele Palace Confidential aqui na casa, né, no YouTube, ele comentou, olha, se você tiver tempo, assiste o documentário do Channel 5 que eu participei, chamado Duquesa à Venda. Aí eu falei, opa, isso é interessante. Mas aqui a gente não consegue ver, porque o Channel 5 não libera sinal para fora da Inglaterra. Até que, né, eu falei, Vânia, vamos ficar de olho. De repente... Uma alma caridosa sempre faz isso. Uma alma caridosa colocou. Se o link ainda estiver no ar, a gente vai colocar aqui. Eu sugiro até você, se você quiser assistir o documentário, que é um resumão dessa nossa novela, né? Cenas dos capítulos anteriores. Você até dá um tempo, vai lá assistir e volta aqui, porque vão tirar do ar. Se é que ainda está no ar. A gente ainda não falou uma para outra o que a gente achou. Então, a gente vai fazer tudo aqui contigo, tá? Eu achei, Vânia, que foi realmente, assim, um hit piece. Foi uma coisa encomendada, assim, flecha no alvo. Facinhar. Sim, com certeza. Isso foi. O que eu achei que não me convenceu 100% foi que era Mando do Palácio. Isso, porque eu vi muitos erros, tá? Muitos erros, especialmente da biografia. Então, ao longo do nosso episódio hoje, a gente vai fazer passo a passo, porque foi um programa de 1 hora dividido em 6 partezinhas, né, com propagandas, porque foi um documentário para canal aberto. Então, tinha propaganda, então, assim, cada partezinha eu anotei tudo. Então, nós vamos conversar com vocês como se a gente estivesse vendo o programa agora. E eu encontrei erros que se você já está aqui desde Caramato e já assistiu nossas teorias escandalosas, você vai bater de cara também, né? Então, o que eu achei? Foi encomendado pelo Palácio? Não. Mas teve o aval do Palácio? Sim, bem grande. Então, a primeira coisa que a gente viu foi a Paula M falando disso. A youtuber Paula M, o link desse vídeo dela tá aqui. E ela jogando muito confete, dizendo que, olha, que monte de comentarista que vocês gostam, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas foi um negócio feito para mostrar como o Meghan é despiroquei das ideias, né, e só quer saber de dinheiro. Depois eu vi a Royal Grift, que fala que é uma bosta, que é um documentário feito, encomendado por Meghan, para jogar confete nela. Eu não vi isso. E aí ela diz que não tem valor. Eu achei. Eu achei que foi um pó de assopra.
Por isso que eu Exato. achei que viesse do palácio, porque é um morde-a-sopra, não é um como a Não, gente gostaria, não, né? não é um Rambo da vida que já soca É, tudo. não. E aí, a Royal Griffith diz que não tem valor nenhum, estou fazendo um resumo, né? Parafraseando, porque não dá o contexto da entrevista da Oprah, que foi o auge daquela guerra de classe, de mentiras lá nos Estados Unidos, tal do verão do amor, né? Hum, Não fala que Philip estava morrendo e que os últimos meses de vida de Philip foi marcado por coisa de racismo. Não diz que eles sacanearam a Elizabeth. Não diz assim, não, porque foca muito nas iniciativas, nos esforços de Meghan. Eu acho, sabe, Vânia, que para mim é um pouco lá, um pouco cá. Eu acho que foi um morde-a-sopra, mas acho que foi no alvo. Eu acho que foi, talvez, para quem gosta dela, ver assim, "Ih, mas ela é esquisita, hein?" Eu pode acho ser. que me pareceu ser aquela mentirinha bem contada, sabe? Eu Uhum. gosto dela, mas Não, definitivamente, quem é fã dela e tem pelo menos 2 cromossomos que se comunicam no cérebro, né, é a difícil. pessoa vai começar a ver que tem caroço nesse angu, Ah, entendeu? A pessoa vai começar a ver que ela escamoteia muita coisa. Então poderia ser realmente um documentário para começar a abrir a cabeça de quem é a favor dela. Para quem não é a favor dela, já, porque já vê há muito tempo os esquemas dessa senhora, achou fraco, entendeu? Então, por isso que a Royal Grift, essa coisa toda, achou fraco. Então, se eu não me engano, acho que tinham de 5 a 6 entrevistados, né? Tinha, especialista. é. Aí tinha aquele povo que, não, porque ela está se dando muito bem. Que nenenê. Agora, o que eu achei interessante é que eu nem vi quem era o diretor do documentário, de qual empresa que foi feita, eu ia olhar, acabei esquecendo. Gente, muito trabalho para fazer. E detalhe, a gente já tinha a semana toda esquematizado os assuntos que a gente ia falar, e de novo essa mulher está fazendo a gente parar, cortar, enfiar esse negócio aqui no meio, porque apareceu do Neida, né? Agora, o que eu achei interessante foi o seguinte: uma das especialistas que fala muito mal dela é negra. E ela Então, fala umas coisas tão interessantes, né? Porque ela muito. fala, se você fala para ser bilionário, por enquanto está no ar. Estou te mostrando aqui que está no ar, vou botar o link aqui embaixo. Ela fala, se você vai falar de bilionários, você tem que ser bilionário. Mas ela não é bilionária, Exatamente. né? Que é uma coisa, se você vai falar de ser empresário com um empresário, é melhor que você seja empresária, mas você não. Exato. Ela quer ensinar o mapa da mina sem ela mesma ter chegado lá ainda, né? E eu Uhum. achei também interessante a outra especialista, uma loura, que ela fica meio que debochando da coisa do. Ah, mas meu nome agora é Sussex. Ela É, toda hora. ninguém engoliu isso, ninguém, cara, ninguém. Pois é. Porque E, isso também é uma coisa assim que veio do Neida, né? De e, repente ela tirou para. Ela estava com tanta raiva daquela Mindy Kaling. pois é, Nossa, então ela estava. eles. Eu achei interessante o documentário. Não acho que chega a ser uma perda de tempo você ver, porque, assim, algumas coisinhas que eu anotei aqui foram detalhezinhos que me passaram despercebido na ocasião, não fui atrás para saber, não sei o quê, mas, de um modo geral, ainda não foi de derrubá-la. Uh-uh. Ainda não foi aquele tiro certeiro que bate na base da torre e derruba tudo. Não foi. Não é. Mas já é um ensaio. Sim, Eu se é achei. verdade, aquela coisa que a gente sempre falou, que o embargo dos 5 anos caiu,
beleza. Porque a gente tem visto o Nil Chan falando muito deles e agora falando mal. Nem esconde mais, ele fala mal mesmo, e ele está quase usando assim os nossos apelidos do tipo Duquesa da Geleia, não sei o quê, porque tá assim por um fio, né? O Nil Chan, digamos assim, porque é um programa dele, mas ele é um cara que tem 500 anos no coisa, né? Era talvez Conhece muita gente. como se o Cid Moreira resolvesse abrir um canal no YouTube para dar as notícias que ele dava na TV. Ó, Cid Moreira, negócio. Esse último aí, William Bonner, abrisse um canal no YouTube para dar as notícias que ele dava no jornal, entende? Então, ele tem uma carreira muito longa em noticiar, no caso dele, eu acho que sempre foi coluna social, mas enfim. E aí, eu acho, sabe, Vânia, que é bastante importante, não, que tem, assim, muita consequência ele assumir esse discurso, Sim. mesmo que ele esteja fazendo independente. Sim. Porque imagina quantas pessoas ele conhece, quantas pessoas ele tem no caderninho dele, para ele de repente despirocar e fazer uma coisa que as pessoas não vão gostar e não vão mais querer falar com ele. Não, e isso também mostra aquilo que a gente acabou de falar. Pessoas que querem trazer notícias falando mal deles, mas que por alguma razão estavam impedidos e agora podem fazer do jeito que quiserem. No caso do Nil Chan, do Dan Wootton, né? O Dan Wootton até tornou isso uma coisa pessoal, porque ele foi realmente atingido. Eles têm os seus canais independentes, então podem falar da maneira que quiserem, né? Agora, tem outros que trabalham como empregados em algum canal, então tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas se o embargo caiu, eles podem dar a fofoca, eles podem dar a notícia que fala mal de alguma coisa, como, por exemplo, esse scam jam, né? Esse esquema da geleia aí, dela continuar cobrando correio e impostos em cima de um produto que ela não entrega. Então, se fosse um tempo atrás, o povo ia ficar meio, né? A gente não pode falar, então a gente não fala nada. Teve muita gente aqui que assiste a gente, muito obrigado, você que assiste, comenta, que mora nos Estados Unidos e que falou, olha, a gente aqui estava achando estranho ela dar esse golpe no consumidor e isso não dá em nada. Porque aqui é tudo muito sério com o consumidor. Sim. Pois é. Exato. Eu não sei se é porque a pessoa recebe um e-mail dizendo que, infelizmente o estoque acabou, mas vamos enviar assim que for possível, não sei o quê. Aquela coisa assim que a pessoa fica meio envaidecida porque acha que recebeu um e-mail pessoal da Duquesa da Geleia, quando a gente sabe que aquilo ali é um e-mail meio que automático. Ela não faz nada. Isso tudo é terceiro. Ela contratou alguém para lidar com isso. Inclusive, aquele site de vendas não é nem dela. É um terceirizado que é especializado em vendas. Exato. Então, ela contrata pessoas para ajudarem ela a dar golpe. Porque essa que é a verdade. Porque um site de um país de primeiro mundo, que se não cria tecnologia, mas pelo menos está lá na rabeira da fila para já colocar em ação. E que sequer coloca aquela trava de estoque quando o estoque acaba, não é sem querer, gente. Isso aí é má fé. Porque o nosso país, que é de terceiro mundo, faz isso. Assim, são umas coisas que não tem explicação, né? Não tem. Não tem explicação, cara. Vamos lá, porque a gente fica tão abobalhado com as coisas que essa mulher faz. É inacreditáveis como que ela consegue fazer isso e não ter ninguém que aponte o. Olha aí,
que você está fazendo, o que ela fez de errado. Esse documentário me deu essa sensação, que tem alguém dizendo, olha quanta cagada que ela faz. Né? Olha como ela está batendo cabeça. Eu fiquei com essa sensação. Mas não é alguém da equipe dela que está falando isso a favor dela para ela se endireitar. Porque, inclusive, uma das coisas que um dos especialistas falou foi, acho que essa loura, que falou assim: mas não tem ninguém na equipe dela para chegar para ela junto e alertá-la dos erros? Sim, tem, mas ela não escuta ninguém. Meghan só escuta Meghan. Gente, eu acho que eles andaram vendo nossos episódios, porque tinha muita fala ali que era exatamente o que a gente fala. Então, assim, ou eles estão nos vendo e nos copiando, porque afinal de contas agora o nosso canal tem dublagem automática, ou... Me fala se você está vendo a gente com dublagem. Fala aqui. Fala. Coloca aquele emoji daquela boquinha. Fala aqui. Eu vi na dublagem. Ou agora nós realmente podemos ser chamadas de especialistas da realeza, porque a gente está acertando tudo. Mas bora lá, gente, bora lá, que o texto tá longo. Vamos lá. Bom, começa na primeira parte, vem assim uma leve introdução, né, da vida da pessoa. E já falando assim de sola, ela tentou a carreira em Hollywood, mas só fez trabalhos de posição de segunda, terceira, aquela coisa de figuração. Né? Ela nunca conseguiu um papel principal. Até que ela conseguiu o papel naquela série de advogados, ao mesmo tempo concomitante que ela tinha aquele site chamado The Tig, que era um site de estilo de vida, né? Ela não dava exatamente receitas, não era isso, mas era o estilo de vida dela, na verdade. Não era um estilo de vida para você imitar. Aquilo ali era basicamente uma coisa para se mostrar o quão bem-sucedida ela era. Era uma vitrine, né? Exato. Ao longo dessa carreira, entre o Suits e o Tig, ela conseguiu juntar 5 milhões de dólares. Essa era a grande fortuna dela. Aí, mas é o que dizem. Apesar que esse valor foi o valor que a gente ouviu realmente desde a época que ela casou com ele. Então, pelo menos isso ainda está batendo. Aí veio a versão de que eles se conheceram pelo IG. Naquela fotinha que ela tinha do Snapchat com carinha de cachorro, que ele viu, que ele achou fofa, que não sei o quê, e aí foram se conhecer. Falso. Isso já é uma das versões, né? Se você já viu Teoria Escandalosa, que está aqui embaixo, você sabe que não foi nada disso. Foi 2015 em Istambul. Exato. E esse negócio do IG eles dizem que foi em 16. Não foi. Não foi. E aí, mais uma coisa abrindo parênteses. Ontem a Moira me mostrou uma postagem aqui no X de alguém falando assim: nossa, parece que tem provas de que eles se conheceram em 2015. Uau, não sei o quê, esperem para ver mais notícia. Aí, quando a Moira me mostrou, eu falei assim: ué, o povo está atrasado, a gente já falou isso na teoria escandalosa. Olha só, isso, não é inventado da nossa cabeça, não, porque nesse negócio de TIG, e no Instagram que ela tinha, ela postou em 2015, Istambul, Horror House, inauguração, mimimi, e depois que acabou esse final de semana, ela postou 3 dias em Istambul podem mudar a sua vida. E existe documento do Court Circular, que é como se fosse a agenda da família real, mostrando que Charlinho e Harry estavam em Istambul no mesmo final de semana. E fotos de Charlinho na mesma inauguração.
Isso não é inventado. A gente não está aqui criando nada. A gente tira opinião, mas a gente pega coisas que são públicas. Então, E nesse mesmo antigo Instagram dela, um pouco depois de Istambul, rolou uma viagem para Londres dela, e que aí logo depois ela postou 2 bananinhas se abraçando. Vocês lembram que ela tinha mania de desenhar na banana, né? Então, 2 bananinhas se abraçando, que aí foi a primeira vez que ela foi para, não a primeira vez dela em Londres, mas que ela já foi para Londres no intuito de ficar com ele. Final de semana hot, né? Então, gente, 2015, tá? Aí veio uma churumela dizendo do quanto que ela teve que abrir mão para poder trabalhar na família real e que aqueles compromissos, aquela cobrança, aquela coisa toda, não era para ela. Que ela foi caindo a ficha de que aquilo não era para ela. E aí é que eles começam a falar. Por quê? Porque ela quer monetizar tudo. E enquanto oficialmente na família real, ela não podia monetizar nada. O que ela tinha era pago por Charles, porque nessa época William e Harry eram sustentados pelo pai, porque o pai ainda era príncipe de Gales, então ele era dono lá da Cornualha, de não sei o quê, ganhava aquela dinheirama toda. Então os filhos recebiam mesada barra pagamento, por serem Royal Senior, por trabalharem 24/7 para a realeza. mas o Então, pagamento vinha do escritório de Charles. sim, Né? exatamente. Charles recebia da rainha. E Exato. eles eram subordinados a Charles, é isso, né? Recebia da rainha e recebia dos condados que ele é dono, enquanto príncipe de Gales. Sim. Nem Tá, todo o mas dinheiro que Charles recebia era direto da rainha. tá, mas no caso dos filhos, os filhos trabalhavam para a rainha através dele, Exato. subordinados ao pagamento dele. Exato, todas as despesas, tudo era pago pelo escritório de Charles, né? Então, a coisa das roupas, por exemplo, o quanto, isso não foi falado no documentário, o quanto Charles arrancou pentelho à pinça, porque ficava chegando um monte de. Tudo que ela gastava, ela mandava cobrar na casa do pai. Dani, se eu chego lá na venda e pego 3 dúzias de banana, manda cobrar lá no escritório. Exato, Eu não carrego exato. dinheiro, né? Manda cobrar no meu chefe. Exato. E aí é aquela coisa, como ela estava adentrando a família real. Então, ai, mas eu não tenho roupa, eu não tenho guarda-roupa, eu não tenho isso, não tenho aquilo. E, meu amor, tudo do top, né, do creme de la creme, né? Ela só usava etiqueta, né? Não tinha uma Então, peça que não fosse. exato. E aí, com essa coisa deles quererem monetizar e dar toda aquela confusão, veio a coisa. Ai, que. É, então, veio o desespero, porque o negócio é fazer dinheiro com qualquer motivo, né? Sim, exato. E quando eles anunciaram a saída via Instagram, pegou todo mundo de surpresa, e aí teve o Summit lá em Sandringham, que a gente já falou sobre isso aqui, como é que foi, né? Porque tem um outro documentário, não sei o quê, falando sobre isso. E aí eles decidiram sair, apareceu até aquela imagem do voo da liberdade, ele com aquela pupila estourada dentro do avião de Tyler Perry, isso também não foi falado. Que coisa Né? estranha aquilo, puta merda. Aí o que ele fez? Ele pegou os 14 milhões que ele tinha recebido da mãe, primeira parte da herança, antes dos 40 anos, com os 5 milhões dela.
Só que a gente tem que lembrar que eles disseram que aquela mansão em Montelixo custou 16 milhões. Então, se eles realmente tivessem comprado aquela mansão, eles já estavam duros. Parece que aquela mansão de impostos, assim, IPTU, nananana, ela consome 300 mil por ano. Olha aí, gente. Então, se eles juntando tudo que eles tinham em torno de 19 milhões. Só a mansão custou 16. Será que comprou a mansão? Tá, aqui hipotético, tá? Será que comprou a mansão já mobiliada? Porque tem muitas mansões que você já compra, porque, né? Se a pessoa montou uma mansão, construiu, está vendendo, ela vai para outra casa, ela quer tudo novo. Ela é rica mesmo, então ela aguente com porteira fechada. E vai fazer Né? aquele monte de sofá, né? Aquele monte de tapete. Sob medida, né? Chama um decorador, não sei o quê, então nem mexe, entrega tudo, só tira as roupas, objetos pessoais, e se manda. Então, digamos que compraram a mansão com porteira fechada. Cara, 16 milhões, dinheiro já acabou. Para quem até ontem era literalmente sustentado pelo papai, nunca nem pagou um boleto na vida, não sabe nem que dentro da geladeira tem luz, vai viver com 3, 4 milhões do que sobrou? Então a gente tem que monetizar. Aí eu tô falando conforme as partes do coisa, tá? Nem tudo eles botaram em ordem cronológica. Então vocês vão notar que, mas isso aconteceu antes daquilo. Tô falando conforme eles botaram. Aí foi quando veio aquela coisa assim: o que a gente pode fazer para monetizar já que o dinheiro acabou? Né? Ela tem faculdade, mas nunca trabalhou na suposta faculdade dela, que foi não sei o que internacional, né? E teatro. Relações, né? Relações Relações. internacionais e teatro. A parte do teatro, ela nunca fez teatro profissional. Então, não. E, na verdade, ela não queria mais ser atriz. Ela queria ser celebridade. Porque ela estava chegando nos 40 e assim, ainda mais no ramo que ela estava de série, eles só querem gente novinha. Exatamente. Então, ela não queria ser atriz, diretora, não tinha grana para investir, barará, barará. Vamos monetizar em cima da sua família, Harry. Aí veio Oprah. E aquelas coisas bombásticas de pandeirismo, de falar da cor da pele do meu filho que nem tinha nascido, que piriri pororó, que me trataram mal e eu queria me jogar da escada e não me deixaram fazer terapia, e eu sou uma pobre coitada, e piriri pororó. E aí, parte da entrevista, vocês que assistiram e lembram, ela fez sozinha com a Oprah. Na segunda parte, pós-comercial, o Harry entrou. Aí a Oprah faz umas perguntas e ele disse que ele estava absolutamente perdido dentro daquela família. Ele já não se encaixava, né? Que ele deu graças a Deus de sair daquela prisão, que o irmão e o pai ainda estavam presos. E foi aquela chorumela, né? Aí veio uma outra coisa que, pelas nossas pesquisas, está errado. Falaram que só depois de Oprah eles fecharam o contrato com a Netflix. Eles fecharam com a Netflix quando eles ainda estavam lá trabalhando para a família real. E Oprah também. Sim. Eu acho que Oprah foi até antes do casamento. Já tinham acertado com Oprah. Você já sabe, né? Eu nunca fiz as pazes com aquele negócio. Oprah achou nossa casa pequena. Hein? Quando que Oprah foi lá para achar sua casa pequena? Que história estranha. Eu acho, Vânia. Realmente, Oprah nem conhecia eles. Todo esse contato para vender a história da família real foi feita por escritórios, gente, Por e-mails, escritório. telefonema. Eles ela É. não conhecia pessoalmente a Oprah. E não esqueçam que a Oprah sempre quis entrevistar a Diana e Diana recusou.
Como consolo, ela conseguiu 2 vezes entrevistar a Sarah Ferguson. Não era a mesma coisa. Aí agora ela ia entrevistar o filho de Diana. Gente, muito perfeito isso, né? Então, eu acho, Vânia, que isso já estava acertado desde antes do casamento. Uhum. E o Netflix foi quando eles decidiram sair, que não foi quando eles saíram. Uhum. Possível que tenha sido quando a gravidez pegou. Ou nela, ou na barriga de aluguel, seja lá no que você acredite que tenha sido aquilo. Eu acho que nesse momento, olha, a gente pode sair com segurança. Que ela fosse sair, eu acredito. Eu acredito que ela já entrou com prazo para sair. Uhum. Sim. Mas, enfim, com uma criança é muito mais seguro do que sair sozinha. Então, a Uhum. batalha dela foi carregar ele junto, porque senão ela sairia com o rabo entre as pernas. Uhum. Carregar ele junto e carregar um filho. Aí ela estava segura, como está até hoje. Sim. Sim. E assim, em nenhum momento desse documentário foi dado voz aos filhos, tá? Em Nem nenhum. menciona, né? Nem menciona que existe criança. A única parte é esse trechinho da Oprah que ela fala que estavam falando de como seria a cor da pele do meu filho. Só. As crianças aparecem só em trechos do documentário da Netflix, aquele primeiro documentário, tá? Mas, assim, nenhum dos especialistas dá foco a essas gravidezes, as fofocas, ainda não, tá? Bom, disseram que a expectativa de lucro desse programa da Netflix em 6 partes era entre 250 mil a 1 milhão. Eu achei pouco. Achei muito pouco. Para o quilate de informações que foi prometido dar naqueles programas. Porque foram 6 horas de sofrimento meu e de Moira, que a gente não recupera mais na nossa vida, mas a expectativa era grande. O que eles iam revelar dentro dos muros? O problema é que eles mesmo cagaram tudo porque falaram com a Oprah antes. Então, na Oprah, eles deram a exclusiva do sexo da criança e o do negócio do pandeirismo contra a criança, que não quiseram dar título de príncipe nem pagar segurança para a criança que vai nascer, porque a criança ia ser preta. Uhum. E aí, então, quando chegou lá, já estava valendo menos. Exatamente. Pode ter sido Mas isso. uma coisa que eu achei interessante que falaram os especialistas, a derrocada de Meghan começou com aquela reverência à rainha que está na Netflix. Isso eu achei interessante. Porque falaram, ela vinha numa ascendência boa. Mentira, um monte de coisa. Pandeirismo, não deixaram isso. Não interessa, porque era a palavra dela contra a palavra de um palácio que se mantinha calado. Então ela estava ganhando na narrativa. Mas aí ela fez galhofa da rainha com aquela reverência. Ali ela começou a cair. Cadê? Eu tenho aqui. É um negócio que eu não perco, porque aquilo a gente estava assistindo, lembra, Vânia? A gente assistindo assim, cada uma na sua casinha, assistindo isso. E quando parou, eu cheguei a parar a TV A e gente ficou voltei. gelada. Eu não Gelada. acredito que ela fez isso. Acho que a gente botou até no Instagram, assim, nos stories, assim. É. E a cara de bunda dele.
Que você viu que foi uma coisa, eu acho que meio que ela deve ter inventado na hora e achou genial. E ele ficou meio assim, olhou para alguém da equipe do tipo, não acredito que ela está fazendo isso. Mas ele deixou ir ao ar. Sim. Porque ele podia ter dito, corta isso, para a filmagem, para, corta. Isso Podia. não. Exatamente. Bom, aí esses mesmos especialistas que falaram desse início de derrocada dela, falaram assim, o erro dele foi ter começado o termo em inglês, queimar pontes. Ou como a gente fala no Brasil, sair e fechar a porta, né? Não deixou uma ligação cordial com a família. Já saiu em tom de briga, que agora há pouco tempo, com aquele outro documentário do Summit, a gente ficou sabendo que a mesa esquentou ali entre os quatro, que teve até o William batendo na mesa de nervoso, ficando pé da vida com o irmão, achando que tudo era traição. Então, assim, não estavam saindo em tão boas parcerias assim. Mas, assim, a pá de cal foi a reverência em tom de deboche. Talvez tenha sido o momento que todo mundo acordou. A grande maioria, né? A grande maioria, porque Teve ainda gente que tem não acordou fandom. até hoje, né? É, Não, exatamente. mas talvez tenha sido o divisor de águas. Para a gente foi antes, porque a gente já assistiu esse documentário já sabendo que ia vir merda. A gente já assistiu a Oprah antes disso, sabendo que ia ter problema. Em algum momento, né, Vânia, a gente acordou. Ai, já não. Eu nem sei, eu nem quero fazer essa Já nem me retrospectiva, lembro. isso me dá dor de cabeça. É, Aí teve um aquela. especialista dizendo que esse documentário em 6 partes fez tanto sucesso que ele era visto por 81 milhões de pessoas por hora. O do Então, Netflix. no Netflix. Então, isso deu um gás muito grande para eles realmente acharem que aquele contrato de 5 anos com a Netflix ia bombar, né? Mas aí o que, que acontece? Veio o programa de Polo, não emplacou, porque era muito elitista. Veio o programa do Heart of Invictus, não emplacou, porque ninguém está interessado em ver no que Harry trabalha. O povo quer saber da família real. A ligação dele com a família real. Isso o documentário fala muito claramente. O único interesse que as pessoas têm neles é a ligação com a família real. Exato. Se não Então, fosse a família real, ela não era ninguém. exato, eles falam muito isso, né? Abertamente, repete, Ela né? sempre será conhecida como aquela que casou com alguém da realeza. Ponto. Não é boa atriz, não é boa cozinheira, não é boa apresentadora, não é boa de podcast, não faz porra nenhuma bem. Nem mãe ela sabe ser, porque a gente duvida se realmente ela é mãe. Eu tenho certeza. Ela só é duquezinha. Só. Acabou. Certo? Aí, na terceira parte do programa, vem falando, inclusive, como eu falei, né? Eles não estão fazendo em ordem cronológica. Eles focaram no Spotify, que foi um contrato de 20 milhões de dólares. Em 2020, eles fizeram um demo de áudio em que Harry e Meghan alternavam o discursinho lido e Jogral. tinham convidados falando: Oi, eu sou fulano. Oi, eu sou cicrano. Oi, né, né. Uma das pessoas que participou desse jogral foi Elton John. Porque foi na época que estavam dando entrada naquele Processo. processo.
que o Elton John usou o Harry como testa de ferro. Exatamente. Porque eles falam no documentário, não, porque Elton John era muito amigo da mãe do Harry. Então, ele quis dar todo o apoio para o casal nesse novo empreendimento. Mas agora as relações estão meio cortadas, porque ele Há jogou controvérsias. ele jogou o Harry na fornalha. Mas tudo bem. Aí eles fizeram esse jogralzinho em 2020. E aí, não saiu nada. Né? Em 2021, ela lançou aquele livrinho, que era uma poesia, vamos dizer assim, que ela fez para o Harry. You know how to curtsy, right? Desculpa, não pode ter som. Tá até muito comprido aqui, a gente vai tomar um gancho com isso aqui. Ela lançou o livro, o Banco, que foi uma poesiazinha que ela fez como se fosse o Arquibaldo falando, né, do relacionamento dele com o pai, e que Harry achou tudo tão lindo, tão maravilhoso, ela é tão talentosa, ela não sei o que, não sei o que lá, e vamos transformar em livro. E aí correr atrás de uma editora, e ela recebeu um adiantamento de $700 mil. Vamos abrir Isso eu não esse. sabia. Isso eu não sabia, do valor do adiantamento. Só que o livro flopou. Ela recebeu dela. O prejuízo ficou todo para a editora. Todo. E é claro que com prejuízo desse tamanho, pelo menos com aquela editora, as portas estão fechadas. Ela não ia conseguir lançar mais nenhum livro infantil, se fosse o caso, para enveredar por essa carreira. Aí, quando deu 2022, finalmente foi anunciado o Archetypes. Mas só foi ao ar 13 episódios. Aí eles falam que acharam muito interessante, porque um podcast, ele é feito, o sucesso dele é a constância de episódios. Vocês veem aqui o nosso. Tem dia que a gente lança 2 vídeos no mesmo dia. Tem semana que é de domingo a domingo, porque tem muito assunto, a gente tem que trabalhar final de semana. Alguém até perguntou, né, naquela nossa live que a gente fez aberta de perguntas e respostas no chat, como é que a família de vocês lida com essa vida louca de vocês de todo dia estar gravando? Sim. E a gente mal consegue chegar nos 10 mil seguidores, inscritos. Mas Meghan só lançou 3 episódios. Convidadas interessantes. Serena Williams, Mariah Carey, Paris Hilton. O problema não eram as convidadas, era ela. Porque assim, mesmo que Mariah esteja meio caída, ela ainda Ela é é nome, diva. né, Vânia? Diva. A mulher tem um vozeirão. Ela pode estar gorda, pode estar magra, pode... Ela leva o cabeleireiro dela no parque de diversões para quando ela descer da montanha-russa, o cabeleireiro ajeitar tudo dela. Não interessa. Ah, Ela paga com o dinheiro dela, é diva. Entendeu? Engraçado que nesse livro flopado, o homem é preto. Não é cabeça de cenoura. Eu nunca nem vi esse livro, gente. Só vi a capa quando a gente falou, nunca nem abri, não tenho a menor curiosidade. Não, Mas, tem de várias cores, tem de várias cores. tá. Mas aí, o que acontece? Eles também falam, os especialistas, que primeiro, por que flopou? Por que só tiveram 3 episódios? Muita gente não queria ir no programa, então ela não tinha convidados assim tão interessantes. Então, tirando Serena Williams, que ela força muito a barra dizendo que elas são muito amigas, as outras convidadas o povo deve ter rebolado para conseguir convencê-las a irem no programa, né?
Até porque ainda não conheciam esse lado podcaster da Meghan. Porque tudo foi gravado meio que junto, né? Vamos dizer assim, com poucos dias de diferença para depois ir ao ar. Morreu, ó, acabou, não tem como ir num podcast dessa senhora. Ela não deixa ninguém falar, ela só fala mi, né? E, de novo, ninguém está interessado nessa senhora, queriam ver Harry. Mas o problema é que nas reuniões de cúpula, e isso a gente também trouxe aqui para vocês, porque a gente riu muito com essa informação, é que Harry não tem conteúdo para fazer podcast. Ele queria fazer um podcast falando de chocolate. Ele queria um podcast que a gente vai fazer terapia com Putin. Porque aí, veja bem, é maluco. Mas uma coisa a gente tem que ver que ele é constante, porque ele só tem um assunto, 2 assuntos. Mamãe e a mídia matou mamãe, né? Então, ele, nesse podcast, ele queria falar de mamãe. Ele queria falar de como a vida dele ficou traumatizada porque ele perdeu mamãe. Então, ele queria falar com todos os homens, não mulheres, homens. Mas tinha o Papa é chefe do Vaticano, né? Falar com homens poderosos sobre o problema de mamãe. Entende? Porque os homens são tiranos porque eles não têm mamãe. Freud explica, literalmente. E teve esse negócio do chocolate quente. Ai, gente, maravilhoso. A gente tem esse episódio aqui, tá? Falando, rindo muito com vocês. Bom, então olha lá, o Spotify foi assinado, 20 milhões, acharam que ia ganhar, porque também ia ter divulgação, ia ter patrocínio, ia ter isso e aquilo, não deu certo. Em junho de 2023, de comum acordo, anunciaram que o contrato estava acabado. Mas aí, o lindo é que um dos produtores, um dos diretores executivos do Spotify, depois de beber um pouquinho, indo em outro podcast, soltou a língua e chamou eles de grifters. Bom, gente, tanta coisa aqui para falar que, ainda tem uma página inteira. Então, vamos tentar dividir isso em 2 partes para não cansar nem a gente e nem vocês? Então, a gente vai dar uma paradinha aqui, logo mais a gente libera a próxima parte. Você que chegou muito depois, então você já fica sabendo que esse documentário Duquesa à Venda, nós fizemos em 2 partes, porque a gente está fazendo ponto a ponto do que foi falado nesse documentário, para não perder nada, porque aqui no Sincericídio Literário a gente não passa pano para ninguém. Como é que é? Sentado sem dormir, deitado sem cochilar. Tchau, até a próxima parte. Tchau, tchau. Até.